Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vou ler de novo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, lendo este livro precioso, Senhor, meditando nele. Pedimos que o Senhor abençoe esta série de leituras e meditações, e pedimos que abençoe especialmente hoje, Senhor, para que seja, Senhor, somente aquilo que realmente é da sua palavra, que nós venhamos ouvir, nós venhamos crer, e assim sermos edificados, Senhor, sobre a bendita pessoa do Espírito Santo, sobre a obra dele em nossa vida, para nossa edificação, consolo, fortalecimento na fé, para a sua glória, Senhor. Nós pedimos assim, em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos lendo o livro do teólogo puritano John Owen sobre o Espírito Santo. E neste livro, este aqui é o capítulo 7, que nós vamos ler hoje, começar a ler hoje. Vamos ler hoje e na próxima terça-feira, Deus assim permite. Este capítulo, ele fala, como é o título que vocês têm aí, sobre a obra do Espírito Santo no corpo místico de Cristo, sua igreja. Então o livro ele vai desenvolvendo o pensamento das obras do Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? Nós já vimos aqui que é a terceira pessoa da Trindade, desse Deus único, mas que subsiste em três pessoas. Nós já vimos que o Espírito Santo atuou no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que o Espírito Santo ele atua no Novo Testamento, e que ele atua, aí nós lemos o capítulo, que é o maior que nós lemos até agora, que foi o capítulo anterior, que ele atuou na pessoa de Jesus, no nascimento de Jesus, durante toda a vida de Jesus, deu poder para Jesus e levou Jesus, capacitou Jesus para ser fiel até a morte de cruz, ressuscitou Jesus, né? E o Senhor Jesus Cristo, então, foi acompanhado pelo Espírito Santo durante toda a sua obra aqui nesse mundo. Mas hoje nós vamos, então, avançar um pouquinho mais, porque é isso exatamente que ele vai fazendo aqui, agora tratando da obra do Espírito Santo na igreja dele, na igreja de Cristo. Então, nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 8, por isso que eu fiz questão de ler com os irmãos, que o Senhor Jesus mesmo prometeu, ele disse assim: recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, aqui nós temos já a obra do Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo enviaria, e ele enviou no capítulo 2, para que o Espírito Santo realizasse a sua obra já na vida da igreja, né, depois que o Senhor Jesus Cristo morreu. Então, Jesus Cristo, ele morre na cruz, como eu disse para vocês, ele foi acompanhado pelo Espírito Santo desde o nascimento até a morte, e o Espírito ressuscita Jesus, e Jesus sobe ao Pai, já vencendo, né, como vencedor, exaltado, e lá, já da sua glória celestial, ele envia o Espírito Santo. E aqui, envia o Espírito Santo para a igreja. E aqui ele está fazendo exatamente essa promessa, ele está dizendo assim: vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, ou seja, o Espírito Santo, ele vai trazer para vocês a capacidade, o poder dele, para vocês serem minhas testemunhas. Então nós vamos estudar agora um pouquinho, nesse capítulo, exatamente essa obra do Espírito Santo, irmãos, na igreja, desde aqueles dias, e o que ele continua fazendo. Vamos ler então o livro, eu convido vocês a nós lermos o livro aí, neste capítulo, acompanhe comigo. Diz assim: a obra
do Espírito Santo para com a igreja pressupõe 3 coisas: o amor, a graça e o plano. O amor, a graça, o plano e o propósito eterno do Pai de ter uma igreja eleita, retirada dessa raça humana pecaminosa. Segundo, toda a obra de Cristo ao redimir pecadores dessa raça humana para ser sua igreja. E terceiro, a obra do Espírito Santo em chamar pecadores ao arrependimento e fé em Cristo, e a sua obra de uni-los a Cristo como cabeça do corpo, a sua igreja. Então, aqui na introdução desse capítulo, ele coloca para nós, irmãos, os pressupostos, né, dessa obra do Espírito Santo. Ou seja, o que pressupõe a obra do Espírito Santo na igreja de Cristo? 3 verdades. E aqui envolve essas 3 verdades, envolve as 3 pessoas da Trindade. Vocês observam aí? Então, existe uma obra do Pai, existe uma obra do Filho e existe uma obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele atua na igreja. A atuação dele na igreja não é de forma independente das outras pessoas da Trindade. Ao contrário, é de forma harmônica. Então, essas 3 pessoas, elas têm a sua obra na salvação da igreja, na nossa salvação, não é? E, porém, né, elas estão em harmonia, mas isso significa também dizer o quê? Que cada uma tem um trabalho nesta obra. E a obra do Espírito Santo pressupõe o trabalho das outras pessoas da Trindade. Então, o que ele está querendo dizer aqui? É que o amor, a graça, o plano e o propósito eterno do Pai de ter uma igreja eleita, retirada dessa raça humana pecaminosa. Então Deus, desde a eternidade, Deus nosso Pai, Deus o Pai, Ele amou o seu povo, os seus eleitos, a sua igreja. Ele, na sua graça, resolveu salvar essa igreja, que era uma igreja que fazia parte, originalmente essas pessoas faziam parte dessa raça caída em Adão, então não mereciam a salvação. Então é a graça dele em dar a essas pessoas a salvação. Ele tem então um plano e um propósito eterno nessa salvação, nessa obra de salvação. Então o Pai tem o seu amor, a graça e o plano e o propósito eterno do Pai de ter uma igreja eleita, né? E retirada, essa igreja eleita e retirada dessa raça humana pecaminosa. Então o Pai Celestial decretou salvar um povo que ele conhece totalmente, irmãos, e ele elegeu cada uma dessas pessoas, mas ele então decidiu salvar essas pessoas, e essas pessoas, o conjunto delas, forma a sua igreja amada, eleita, e essas pessoas e essa igreja, ela é retirada da raça pecadora, não é retirada do meio de um povo santo, mas é retirada de uma raça pecadora. Então, Deus o Pai decidiu fazer isso, e por isso que é amor e graça, né? Ele amou não porque tinha motivo em nós de nos amar, para nos amar, muito ao contrário, nós éramos da raça caída, mas ele amou soberanamente, nos deu a sua graça e nos retira desse mundo. Uma palavra que é importante de John Owen é que ele retira dessa raça humana pecadora ou pecaminosa. Então essa é a primeira grande verdade em relação ao Pai. A segunda verdade é em relação ao Filho, a Cristo, porque o Pai decidiu fazer isso, o Pai elegeu, o Pai tinha um plano, mas ele iria fazer isso de maneira justa, iria fazer isso por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que ele enviou para nos redimir, nos salvar, morrer na cruz por nossos pecados, e nos justificar, nos santificar, nos libertar dos nossos pecados. Então ele diz aqui que, em segundo lugar, toda a obra de Cristo ao redimir pecadores dessa raça humana para ser a sua igreja. Então foi Jesus, o Pai elegeu, o Pai amou, operou a sua graça, tem um plano, mas foi o Filho que veio aqui, se tornou homem, 100% homem, sem deixar de ser Deus, morreu na cruz por nossos pecados. Mas existe então a terceira obra. Então, é o Espírito Santo que aplica essa obra na igreja. Por isso, em terceiro lugar, o nosso autor diz assim, o autor do nosso livro diz assim: a obra do Espírito Santo
em chamar pecadores ao arrependimento e fé em Cristo, e a sua obra de uni-los a Cristo como cabeça do corpo, a sua igreja. Então, o Espírito Santo ele vai fazer essa obra que ele faz na igreja pressupõe, na verdade, as outras duas, né? O amor, a graça e o plano do Pai, a redenção do Filho. E ele então vai chamar esses pecadores ao arrependimento e à fé no Filho, em Cristo. E ele vai fazer isso individualmente. Ou seja, ninguém é salvo porque outra pessoa creu por ele, porque o pai creu por ele, porque a mãe creu por ele, ou porque um irmão, ou porque um amigo, o que for. Mas a pessoa tem que crer, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. Então, nesse sentido, a salvação ela é individual. Então, existe uma operação pessoal, individual, né? Em que a pessoa e o Espírito Santo aplica a Cristo, chama a pessoa ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Mas não fica só nessa, não é individualista. Individualista seria se essa pessoa ficasse sozinha. Não, não é isso. O Espírito Santo ele faz uma segunda obra. Qual é a segunda obra? Ele faz uma segunda obra em que ele une estas pessoas a Cristo como cabeça do corpo, a sua igreja, né? Então Cristo ele chama pecadores ao arrependimento, aliás, o Espírito Santo chama pecadores ao arrependimento e à fé em Cristo, e a sua obra de unir esses pecadores a Cristo. Em que sentido? Como cabeça do corpo, a sua igreja. Então, no momento que nós cremos, imediatamente nós somos unidos espiritualmente a Cristo como cabeça e ao seu corpo, que é a igreja. Eu já estive até estudando aqui com vocês um livro passado que nós lemos do pastor Jeffrey Johnson, em que ele fala dessa igreja universal, né? E dessa igreja nesse sentido geral, irmãos, em que no momento que nós cremos, nós fazemos parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós somos também unidos à igreja local. Né? Todo aquele que é unido à igreja de geral, vamos dizer, universal, que nós não podemos ver com esses olhos, porque só Deus sabe quem é, né? E Deus está formando essa igreja, trazendo pelo Espírito Santo, mas nós também imediatamente somos levados a nos unirmos a uma igreja local. No caso aqui, a nossa igreja, por exemplo, né? Então nós, sendo crentes, nós estamos sendo unidos a esta igreja local, para estarmos juntos como um corpo e tendo Cristo como nossa cabeça. Então são essas três obras, né? Do Pai, do Filho e do Espírito. Então, a obra do Espírito Santo para com a igreja pressupõe essas obras. O Espírito Santo ele não trabalha independente das outras pessoas da Trindade, mas o Pai, o Filho e o Espírito estão operando, cada um seu papel para a nossa salvação. Em resumo, o Pai chama, ama, escolhe, elege, o Filho vem salvar, se tornando homem, e o Espírito Santo leva o Filho e une essa igreja num só corpo espiritual. Vamos continuar lendo o livro então. Então aqui ele vai agora explicar, dar alguns detalhes sobre como essa obra ela acontece, a obra do Espírito Santo. Ele diz assim: na nova criação sob o Novo Testamento, o propósito de Deus é que cada pessoa da Trindade deva ser revelada à igreja em suas obras especiais e distintas. Depois que Cristo completou a sua obra da redenção e retornou ao céu, a tarefa de levar adiante e completar a obra da salvação foi assumida pelo Espírito Santo. Antes da sua morte, Cristo prometera o Espírito Santo aos seus discípulos. Após a sua ascensão, Cristo recebeu o Espírito Santo da parte do Pai e derramou sobre os seus discípulos, né? Então, aqui nesse pontinho anterior, assim, na nova criação sobre o Novo Testamento, o propósito de Deus é que cada pessoa da Trindade deva ser revelada à igreja e as suas obras especiais e distintas, como eu acabei de falar. Então, o Espírito Santo ele mostra realmente também, nesta nova criação, o papel e a obra distinta de cada pessoa da Trindade para a nossa salvação. E aí, o Jones diz agora que depois que o Senhor Jesus Cristo completou a sua redenção, ou seja, ele morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao Pai, retornou ao céu, a tarefa adiante,
a tarefa de levar adiante e completar a obra da salvação foi assumida pelo Espírito Santo, que ele diz o outro Consolador, lembra que ele fala lá em João? Então eu vou enviar para vocês o outro Consolador, ou outro Auxiliador, porque o primeiro Auxiliador era ele próprio. Então ele completa a sua obra, e essa obra agora vai ser assumida pelo Espírito Santo. Então antes da sua morte, Cristo prometera o Espírito aos seus discípulos. Nós lemos já aqui tantas vezes durante as exposições de João, isso está lá no capítulo 14 de João. Após a sua ascensão, Cristo recebe o Espírito Santo da parte do Pai e o derramou sobre os seus discípulos. Então isso foi cumprido. É por isso que eu li com vocês aqui Atos 1:8, que Jesus promete isso. Aí ele sobe ao Pai e ele então recebeu o Espírito Santo do Pai e derrama sobre os seus discípulos esse Espírito. Vamos continuar lendo. É o Espírito Santo quem substitui a ausência física de Cristo, a quem faz cumprir todas as promessas feitas à igreja. Então, esse que nós acabamos de ver. O Espírito vem e substitui a ausência física de Cristo. Cristo não está mais presente fisicamente, mas ele está presente por seu Espírito e faz cumprir as promessas feitas à igreja. Na verdade, desde o Antigo Testamento, mas especialmente pelo próprio Senhor Jesus Cristo ali, principalmente no último sermão que nós já estudamos aqui, um bom período aqui na nossa igreja, domingo à noite. Ele continua dizendo assim: Cristo está conosco pelo seu Espírito. Eu não vou ler todos esses textos aqui, mas eu quero ler um deles, pelo menos. Vamos ler 1 Coríntios 3,16. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 3,16. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o Senhor Jesus, ele prometeu estar conosco, mas ele não está conosco fisicamente, certo? Jesus, ele está fisicamente no céu, mas ele está conosco pelo Espírito Santo, presente conosco todos os dias. E aí, irmãos, o John Owen continua falando assim: ele garantiu a seus discípulos que a sua presença com eles pelo seu Espírito era melhor do que a presença física. Agora Cristo está sempre em toda parte conosco. Isso é muito, muito precioso e muito maravilhoso. Muitas vezes nós pensamos assim: se eu tivesse tido o privilégio de João, de Pedro, de estar com Cristo ali na minha frente, ali, né? Na presença física de Cristo, ouvindo Ele falar. Seria maravilhoso isso, meus irmãos. Mas nós temos a presença de Cristo conosco. E, em muitos sentidos, melhor do que eles tinham naquele momento. Porque Jesus, naquele momento, ele estava fisicamente. E, nesse sentido físico, tinha uma limitação. Mas agora Jesus está conosco sempre, continuamente. Tanto tinha uma limitação que uma hora ele foi retirado, né? Mas agora o Espírito Santo, Jesus está conosco aonde nós estivermos e também falando conosco e nos dirigindo pelas Escrituras, pela sua palavra. Então Jesus está conosco. E melhor do que naquela época, porque ele está conosco sempre e não mais com limitações físicas. Agora ele está sempre em toda parte conosco. Ele continua falando assim: como o Espírito Santo representa e assume o lugar de Cristo, assim, pois, ele faz todas as coisas que Cristo fez pelos seus discípulos, né? Então, Jesus disse, por exemplo, né? Pai, enquanto eu estava no mundo, eu os guardava, guarda-os. Lembra que nós lemos lá em João 17? Então, ele nos guarda. O Espírito Santo agora que nos guarda, o Pai nos guarda por meio do seu Espírito Santo. Então, o Espírito assume o lugar de Cristo e faz todas as coisas que Cristo fez pelos discípulos. Ele continua dizendo assim: o Espírito Santo não veio para revelar nada de novo, nem nada faz que contradiga ou se opõe à doutrina e obras de Cristo. Ele nada faz contrário ao que está ensinado na Escritura. Todo o espírito que contradiz a Cristo e a Escritura não procede de Deus. A grande obra do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Ele nos é concedido para que também possamos glorificar a Cristo.
Vem para apresentar a verdade e a graça de Cristo, não para falar de si mesmo. Não revela outra verdade, nem concede outra graça, senão a que está em, procede de e é por meio de Cristo. Com essa regra, podemos testar a todo espírito se procede ou não de Deus. Então, John Owen coloca duas coisas aqui importantíssimas que dizem respeito à obra do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo não se opõe à doutrina e às obras de Cristo. Então, não é que o Espírito Santo ele venha agora substituir Cristo e se opor a tudo que Cristo fez, as palavras de Cristo, as obras de Cristo. Não, ele não fez nada contrário ao que está ensinado na Escritura. E nem poderia fazer, porque o próprio Espírito Santo escreveu a Escritura, e a Escritura é palavra de Cristo, e tudo que Cristo fez de respeito, meus irmãos, é a palavra de Deus, é a palavra do Espírito. Então não tem nenhuma contradição. Todo espírito, portanto, que contradiz a palavra e ao que Cristo fez, não é de Cristo, não é o Espírito de Deus. Então, esse é um grande teste para nós, né? Quando é que eu sei que uma pessoa está falando por meio do Espírito Santo? Bom, se ela tiver ali contradição com aquilo que a Bíblia diz, então ela não está falando por um espírito, mas não é o Espírito de Deus. Né? Ou é por ela mesma, ou é pelo diabo mesmo, pelo poder das trevas e da mentira. E outra coisa que ele coloca também aqui é que o Espírito foi concedido para glorificar Cristo. Então, ele nos apresenta a verdade e a graça de Cristo. Ele não fala de si mesmo, mas ele fala de Cristo. Ele aponta para Cristo, ele não revela outra verdade, ele não concede outra graça, isso é muito interessante aqui, senão a que está em, procede de e é por meio de Cristo. Então tudo que ele nos mostra é a graça de Cristo, que está no Senhor Jesus, que procede dele e que vem tão somente por meio dele. E essa regra também nós podemos testar aqueles que dizem que têm o Espírito de Deus, para ver se realmente eles têm o Espírito de Deus. Então todo espírito que nos afasta de Cristo ou apresenta um outro Cristo, não é Espírito de Deus. Então, esse teste é importante, irmãos. Todo espírito que contradiga as Escrituras e todo espírito que nos afasta do Senhor Jesus Cristo não é de Deus. Quando o Espírito Santo está agindo, a Escritura está sendo ensinada e Cristo está sendo glorificado. Ele continua dizendo assim: dirá tudo o que tiver ouvido, João 16,13. O que o Espírito Santo ouve é todo o plano e propósito do Pai e do Filho quanto à salvação da igreja. Ouvido refere-se ao infinito conhecimento que o Espírito Santo tem dos eternos propósitos do Pai e do Filho. Ele me glorificará. Esta é a grande obra do Espírito Santo para com a igreja. Ele torna Cristo glorioso aos nossos olhos e nos é dado para que, como o povo de Cristo, possamos trazer honra ao nosso glorioso cabeça. Então, ele continua dizendo assim, mas vamos continuar lendo depois o Espírito. Mas como é que o Espírito Santo vai fazer isso? Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Como é que se diz que o Espírito Santo, que é Deus, recebe coisas de Cristo como se nunca as tivesse antes? Ele as recebe somente quando começa a dá-las a nós, pois são, de um modo especial, as coisas de Cristo. Nada podemos dar que pertence a outra pessoa, a menos que a recebamos dela primeiro. Ele vou-lo-á de anunciar. Significa que o Espírito Santo as fará conhecidas a nós, ele assim as revelará a nós e em nós, para que possamos entendê-las e experimentá-las por nós mesmos. E quais são as coisas que irá mostrar? As minhas coisas, diz Cristo, que são a sua graça e a sua verdade. Vamos parar aqui um pouquinho. Então ele diz aqui que o Espírito Santo vai nos revelar. Irmãos, nós já temos estudado aqui durante o livro que nós não podemos ter nada, nenhum conhecimento de Deus, a não ser pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz o plano eterno de Deus, esse conhecimento, propósito do Pai e do Filho para a nossa salvação, para a salvação da igreja. Isso é um cargo, né, uma responsabilidade, uma obra do Espírito Santo.
E Ele que faz isso. Então, se eu conheço alguma coisa, se você conhece alguma coisa de Cristo hoje, é porque o Espírito Santo nos revelou, senão nós não saberíamos. Isso é uma grande bênção, né? E quando ele coloca aqui também que ele me glorificará porque há de recebê-lo do que é meu e vou lá de anunciar, como é que se diz que o Espírito Santo, que é Deus, recebe as coisas como se nunca tivesse antes? Ele explica dessa maneira: ele as recebe somente quando começa a dá-las a nós, pois são de um modo especial as coisas de Cristo. Então, naquele momento, o Espírito Santo aplica em nossa vida aquilo que é de Cristo. É nesse sentido, então, que se diz que ele há de receber do que é meu, do que é de Cristo, porque pertence a Cristo e vem por Cristo, né? Que é o mediador, e ele então aplica a nossa vida. Ele as recebe somente quando começa a dá-las a nós, pois são de modo especial as coisas de Cristo. Nada podemos dar a que pertence a outra pessoa, a menos que recebamos dela primeiro. Ele vou-lá de anunciar. Significa que o Espírito Santo as fará conhecidas a nós. Então, essa aplicação de respeito a um anúncio, a fazer conhecido. Então, tanto ele nos concede o que é de Cristo, que Cristo, tudo vem de Cristo, e o Espírito Santo então nos concede e aplica o que é de Cristo à nossa vida. Mas quais são essas coisas? Ele anuncia então essas coisas, né? E quais são essas coisas que ele anuncia? Ele diz aqui: a sua graça e a sua verdade, né? João capítulo 1, versículo 17, vamos ler aqui, meus irmãos. Ele diz assim, porque a lei, João capítulo 1, verso 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, essa graça e essa verdade vem por Jesus Cristo. Mas quem traz esse anúncio, desse conhecimento da graça, da verdade, e, portanto, aplica as coisas de Cristo, que é de Cristo, e por meio de Cristo, lembra que nós vimos que o Espírito Santo, ele nos leva a graça que está em, procede de, e é por meio de Cristo. Eu tinha falado no parágrafo anterior. Então, quais são essas bênçãos, enfim? É a graça e a verdade. É o Espírito Santo que aplica e que nos anuncia o conhecimento desta graça e desta verdade, irmãos. John Owen continua assim, voltando aqui para o livro, continuando a nossa leitura. Ele diz assim: o Espírito Santo mostrou a verdade de que Cristo, o Espírito Santo mostrou a verdade de Cristo aos seus discípulos por meio da revelação, pois é ele autor de todas as revelações divinas. Através da inspiração, ele capacitou os apóstolos a receber e compreender e declararem todo o desígnio de Deus em Cristo, e para que o pudessem fazer de modo infalível, ele os conduziu a toda a verdade. Além disso, o Espírito Santo mostrou a graça de Cristo aos discípulos ao derramar sobre eles graças santificadoras e dons extraordinários. Então, duas coisas aqui, né? Graça e verdade. Ele diz, como é que ele trouxe a verdade? Por meio da revelação que ele deu primeiramente aos apóstolos. Então aqui ele está falando, irmãos, do Novo Testamento. Então até aquele tempo eles tinham o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento também foi uma obra do Espírito Santo. Mas Jesus prometeu que o Espírito os guiaria a toda a verdade. A quem ele deu a verdade? Primeiramente aos apóstolos, que eles declararam todo o desígnio de Deus, e ele os capacitou de modo infalível, os conduziu à verdade, e eles escreveram essa verdade no Novo Testamento. O Novo Testamento, eu já disse para vocês aqui várias vezes na igreja, eu venho falado isso ao longo dos anos, na verdade, que o Novo Testamento ele é um livro dos apóstolos. Ele é um livro dos apóstolos, ou que um apóstolo escreveu, ou que alguém ligado aos apóstolos escreveu. Então, não é um livro que outras pessoas que não estavam ali envolvidas com os apóstolos. Então, é um livro apostólico. Por isso que nós dizemos também que nós temos a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo, que Cristo deu aos apóstolos pelo seu Espírito Santo.
Então ele diz, além disso, o Espírito mostrou graça de Cristo aos discípulos ao derramar sobre eles graças santificadoras e dons extraordinários. Então o Espírito deu graça a eles e os capacitou. Aí continua o nosso autor dizendo assim, o Espírito continua a mostrar a verdade e a graça de Cristo aos crentes, embora não do mesmo modo, no mesmo grau, que fez aqueles a quem inspirou. A verdade de Cristo agora nos alcança pela palavra escrita e pregada. E, portanto, quando lemos e ouvimos, o Espírito Santo ilumina espiritualmente a nossa mente para entendermos a mente de Deus naquilo que lemos e ouvimos. Então, o próximo passo, irmãos, que é também a obra do Espírito Santo, então o Espírito Santo deu a Bíblia, infalivelmente eles escreveram a revelação, o Espírito os capacitou com graças e dons apostólicos extraordinários. Eles, por exemplo, operavam milagres extraordinários, ressuscitavam mortos, faziam coisas extraordinárias, tinham dons extraordinários que nós não temos mais hoje. Mas o Espírito Santo aplica e opera, aplica a Cristo e opera em nós também. Vamos dizer assim, vou usar esse termo aqui, os crentes comuns, né? Nós não somos apóstolos, então não existe mais apóstolo hoje. Então, nós somos crentes, mas o Espírito Santo aplica na nossa vida essa doutrina apostólica que ele deu aos apóstolos, né? Não da mesma maneira, porque nós não somos inspirados. Ninguém hoje vai escrever um livro como João escreveu, como Pedro, Paulo escreveram, mas nós temos a verdade revelada em nós exatamente por esses livros que já foram escritos. E ele coloca duas coisas importantes aqui, que eram coisas que os puritanos, eles valorizavam muito, os puritanos e todo o movimento reformado, que é a Bíblia Sagrada e a pregação da Bíblia, a exposição das Escrituras, a pregação fiel às Escrituras. Então ele coloca que a verdade de Cristo agora nos alcança pela palavra escrita e pregada, né? Então nós tivemos aí o aniversário da Reforma, dia 31 agora, e o lema da Reforma, sola Escritura, quer dizer, a palavra de Deus é a fonte de toda a revelação, e a palavra de Deus deve ser pregada ao povo, a Bíblia deve ser aberta ao povo, ensinada às pessoas, e é dessa maneira que a verdade de Cristo é revelada aos crentes, e as pessoas então que não são crentes ainda também conhecem, e por obra do Espírito Santo passam a crer, e os crentes são fortalecidos e conhecem cada vez mais a verdade. E portanto, meus irmãos, quando lemos e ouvimos a palavra de Deus, o Espírito ilumina espiritualmente a nossa mente para entendermos a mente de Deus naquilo que lemos e ouvimos. Então, quando você está lendo a sua Bíblia, você deve ler a Bíblia diariamente, não passe um dia sem ler a sua Bíblia. É um conselho, né? E uma exortação. Considere a sua leitura bíblica mais importante do que tomar o café da manhã, do que almoçar, do que jantar. Não vão me entender mal, não estou dizendo para você deixar de comer, né? Eu estou dizendo que assim como comer é importante, mais importante é ler a Bíblia, porque a comida alimenta o corpo, mas a palavra alimenta o ser inteiro, a alma, é a nossa vida, é a palavra de Deus. Então, é a verdade de Deus que nós não podemos deixar de todos os dias nos alimentar dela, meus irmãos. Então, na medida que nós vamos, e também guardar o dia do Senhor, ouvir pregação fiel todos os domingos, porque na medida que eu leio e eu ouço, a mente de Deus, eu vou entendendo a mente de Deus no que eu leio, no que eu ouço. Então, não posso deixar de ler a Bíblia, de meditar nela e de ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, Salmo 1. E o Salmo de 119, tão conhecido nosso, é um louvor a Deus pela palavra, porque Deus nos deu a sua palavra escrita, irmãos. E olha que quando o salmista escreveu, não tinha a Bíblia como nós temos hoje, mas ele já louvava a Deus, né? E o Salmo 19 também diz que a palavra de Deus é para os simples, é para nos dar entendimento, ilumina os olhos. Então, meus irmãos, é assim que nós vamos ter o conhecimento do nosso Deus Todo-Poderoso, e ouvindo pregação,
sendo como os bereanos que iam na Bíblia para testar se o pastor estava sendo fiel à Bíblia, né? E aí nós vamos sendo edificados e fortalecidos na verdade. Vamos continuar aqui, irmãos. O Espírito nos revela tudo que é de Cristo, ele diz aqui. Essa é a obra do Espírito Santo nos crentes comuns. Eu queria só dar uma ilustração que eu gosto de fazer, que tudo é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deu a Bíblia aos apóstolos e eles escreveram o Novo Testamento. E o Espírito Santo agora nos ilumina para nós lermos os escritos apostólicos, que é o livro do Espírito Santo, e entendermos, né? Eu gosto de ilustrar assim. Essa folha aqui de papel que nós temos na mão, ela está sendo escrita ou ela já foi escrita? Já foi escrita, já está aqui, né? Eu estou escrevendo alguma coisa agora? Não, já está escrito aqui. Mas eu consigo ler, porque nós temos todas essas lâmpadas aqui, não é verdade? Então, já está escrito. Mas eu só posso ler porque tenho iluminação. Então, nós temos duas obras do Espírito Santo. Por isso que eu estou fazendo essa comparação. O Espírito Santo já escreveu a Bíblia, ele não vai escrever mais, já escreveu. Então, nós não devemos esperar uma outra Bíblia, porque a Bíblia já está completa. E o que o Espírito Santo faz hoje? A Bíblia já está escrita. O Espírito Santo, ele faz como essas lâmpadas aqui. Ele ilumina para que eu possa ler a Bíblia e eu possa entender a Bíblia, né? Então, na verdade, só quem tem o Espírito Santo consegue compreender a palavra de Deus. E o Espírito é o Espírito da verdade. É o Senhor que nos orienta. É claro que ele vai fazer isso, irmãos, não é de uma forma... Lembra da obra do Espírito Santo que ele nos converte, mas ele nos une à igreja. O Espírito Santo, ele vai nos iluminando, mas junto com a igreja, né? Então, como foi que as heresias surgiram, por exemplo, que não é do Espírito Santo? É quando alguém, independente do corpo de Cristo, da igreja, inventou uma teoria. E o Espírito Santo, quando ele nos ensina juntamente com a igreja. Ele não nos ensina de uma forma individualista, mas junto com a igreja. Por isso que nós lemos a nossa Bíblia em casa, mas nós não ficamos em casa. Nós continuamente nós estamos vindo para a igreja para lermos juntos a Bíblia, ouvirmos pregação, e assim o Espírito Santo ele vai nos iluminando, né? Que é um princípio também da reforma. A reforma não leva a uma leitura individualista da Bíblia, mas uma leitura, o sola escritura, mas não é o sola escritura, a pessoa individual ali com a Bíblia sem a igreja, não é isso. É a leitura da Bíblia, a Bíblia é a fonte, mas é a leitura dela juntamente com a igreja, e assim o Espírito Santo ele vai nos iluminar. Continuando, meus irmãos, aqui, o tempo aqui já está quase estourando, mas vamos adiante que eu quero acabar esse trecho aqui com vocês. Jesus disse: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Duas coisas podem ser aprendidas dessas palavras. A primeira é o quanto das coisas de Cristo devem ser mostradas aos crentes. Tudo quanto o Pai tem, tudo que é meu, diz Cristo. Tudo aquilo que o Pai tem como Deus também é do Filho. Portanto, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E o mesmo pode ser dito de todos os outros atributos de Deus, que Cristo tinha como Filho eterno. Mas isso não parece ser tudo mencionado nesse verso aqui. Sim, João explica, né? Esse tudo refere-se à graça e ao poder espirituais que foram dados gratuitamente pelo Pai ao Filho encarnado. Todas as manifestações do amor, da graça, da vontade do Pai, tudo que propusera desde a eternidade, e tudo que fora necessário de seu poder e bondade, tudo que propusera desde a eternidade. Perdão, irmãos, eu repeti aqui, vou ler de novo. Tudo que propusera desde a eternidade, tudo que fora necessário de seu poder e bondade para trazer seus eleitos à glória eterna foram dados a Jesus Cristo. As coisas que nos haviam de ser declaradas e concedidas pertenciam originalmente ao Pai. Essas coisas, seu amor, graça, sabedoria, propósito, vontade, passam a ser coisas do Filho, são concedidas ao Filho para realizar sua obra de mediação. Essas coisas do Pai, tornadas agora do Filho, nos são verdadeiramente comunicadas pelo Espírito. O Espírito Santo
não as concede a nós diretamente do Pai, mas indiretamente por meio do Filho, de Cristo. É somente por intermédio do Filho que temos acesso ao Pai. O Filho é, portanto, o repositório das coisas do Pai. E é de Cristo o repositório que o Espírito Santo retira as coisas do Pai e nos mostra e opera em nós. Nesse sentido, o Espírito substitui completamente a presença física de Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui é que se tudo é o tudo referente, como ele coloca aqui, a graça e o poder que vem do Pai, que vem pelo Pai, que é concedido ao Filho encarnado. Então, se refere, meus irmãos, à obra do Filho, como nosso mediador. Deus Pai operou, deu todas essas graças ao Filho encarnado. E essas coisas, então, seu amor, graça, sabedoria e propósito, passam a ser coisas do Filho e são concedidas ao Filho para verdadeiramente serem comunicadas pelo Espírito a nós. Então, em Cristo, porque Cristo é o mediador, nós recebemos esse amor, essa graça, essa sabedoria, e Deus opera em nós o seu propósito e a sua vontade. Nesse sentido, então, o Espírito substitui completamente a presença física de Cristo. Então, como ele coloca aqui, ele usa a expressão que Cristo é o repositório, ele diz aqui, repositório das coisas do Pai. Nós recebemos essas graças do Pai por meio do Filho, e é o Espírito que nos concede essas graças indiretamente do Pai por meio do Filho. Né? Essa linguagem é bem interessante. Eu vou ler esse parágrafo aqui, irmãos, e nós vamos parar. A semana que vem nós continuamos do ponto seguinte, tá bom? Aí eu vou trazer mais a continuidade aí do texto para vocês. Aí nós encerramos esse capítulo semana que vem. Ele diz assim, então, a segunda coisa que essas palavras nos mostram é como devemos ter comunhão com Deus. Não podemos, por nossa conta, ir diretamente ao Pai, nem o Pai trata diretamente conosco. Só podemos nos aproximar do Pai por meio de Cristo, pois é somente através dele que temos acesso à presença do Pai. Você lembra que Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas sem a obra do Espírito Santo, não podemos sequer chegar ao Pai por meio de Cristo. Assim como as coisas do Pai estão depositadas em Cristo e nos são trazidas pelo Espírito, o Espírito Santo também nos ensina como orar e sobre o que orar. Essas orações são, por assim dizer, depositadas em Cristo, que as apresenta ao Pai. Portanto, se desprezarmos ou faltarmos com respeito ao Espírito Santo, na realidade o estaremos fazendo a toda a divindade e ao particular alcance do seu amor por nós. É por isso que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Né? Então, tudo que nós temos, irmãos, é no Senhor Jesus. Ninguém se aproxima de Deus a parte de Cristo ou fora de Cristo, como muitas pessoas tentam fazer. Pessoas tentam fazer isso pela sua justiça, pelas suas boas obras, pela sua moralidade, pela sua religiosidade. Não podem fazer isso, porque é só por meio do Filho, porque Jesus é o mediador, é o Salvador. Mas quem opera esse Cristo em nós é o Espírito Santo. Então, como ele coloca aqui, que sem a obra do Espírito não podemos sequer chegar ao Pai por meio de Cristo. Por isso que quem despreza essa obra do Espírito comete um pecado, o quê? Imperdoável. Por quê? Porque se a pessoa ela não ouve o Espírito que aponta para o Filho, ela nega a salvação. E por isso que esse pecado é imperdoável, porque nós só podemos ser salvos por meio do Senhor Jesus Cristo, né? Por isso, meus irmãos, o conselho aqui eu queria encerrar, depois de nós falarmos aqui dessas verdades, dando alguns conselhos aos irmãos, e são algumas reflexões, né? Quando nós lemos tudo isso aqui, nós devemos, em primeiro lugar, irmãos, sermos agradecidos por tudo que Deus tem operado até esse século 21 e esse ano de 2022, né? E esse dia, quanto é hoje? 1º de novembro de 2022, na nossa vida, em prol da nossa vida. Nós estamos falando aqui, estudando esse livro, da obra do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, na pessoa de Jesus.
através dos apóstolos para escreverem a Bíblia, os profetas do Antigo Testamento para escreverem o Antigo, os apóstolos para escreverem o Novo, a obra do Espírito Santo ao longo já da história, né, da igreja, da longa história da igreja, irmãos, de uma longa tradição, inclusive teológica, de estudos bíblicos, que é também obra do Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui, irmãos, usufruindo dessas bênçãos, dessa iluminação, dessa revelação que o Espírito Santo tem trazido a nós, na pessoa bendita de Jesus para a nossa salvação. Então nós devemos ser gratos, nós devemos louvar a Deus. E outro conselho que eu quero lhe dar, meu querido irmão, é: não desperdice este tesouro, esse depósito que nós temos. Leia a sua Bíblia todo dia, medite nas Sagradas Escrituras, né? Procure conhecer Cristo através das Escrituras, orando a Deus, pedindo que o Espírito Santo ilumine você, porque Ele é o seu professor, o seu mestre. Faça isso todos os dias com o coração, orando com o coração, com desejo, em nome de Jesus, e você receberá essa bênção, né? Venha ouvir pregação também com esse desejo de conhecer essa verdade, orando pelo pastor. Lembre de orar por mim, lembre de orar pelos outros ministros do Evangelho, porque vocês imaginem, irmãos, a responsabilidade, né, que é nós pregarmos o Evangelho. Tem uma coisa assim que todo cargo ele é um peso, né? Nós tivemos a eleição agora presidencial, os governadores, e às vezes as pessoas não param para pensar que esses cargos são pesos, né? Quando uma pessoa ela assume um cargo de presidente, de governador, até a postura dela tem que ser de acordo com aquele cargo, né? Por quê? Porque é um peso, irmãos, é uma responsabilidade com o povo. Agora, se vocês imaginem se existe uma responsabilidade em termos do mundo político muito grande, muito importante, e os políticos vão responder diante de Deus no dia do juízo pelo que eles fazem. Vocês imaginem o pastor, né, que tem uma responsabilidade ainda maior que a responsabilidade espiritual. Por isso, orem pelos ministros do Evangelho, porque o peso é maior da responsabilidade de pregar com fidelidade. Que o Espírito Santo ilumine os pastores e você usufrua da pregação fiel. E outro conselho final que eu quero lhe dar, meu irmão, eu sei que aqui eu estou falando presumimos, né, com crentes, mas não deixe de olhar para Jesus. Que todos aqui realmente sejamos crentes em Jesus, porque o único pecado imperdoável, irmãos, o único pecado imperdoável é a incredulidade. Todos os outros pecados, no momento que nós cremos no Senhor Jesus, nós somos justificados, não importa a gravidade do pecado, porque Jesus lava de todo o pecado. Mas o pecado imperdoável é não crer em Jesus. Então o Espírito Santo ele está apontando todo o tempo para Cristo. Então vamos olhar para Cristo, irmãos, e vamos, de fato, todos nós aqui possamos realmente crer e esperar sempre no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo nos fortaleça nessa verdade cada vez mais. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, Senhor, nosso Deus, meditar neste assunto tão fundamental, Senhor, que é a obra tão bendita do Espírito Santo. Senhor, nos faz, na medida que nós estudamos e meditamos nessas verdades, faz com que o nosso coração se encha de gratidão, de alegria, por tudo que o Senhor já fez. Que nós possamos buscar em oração, lendo a Bíblia, ouvindo a pregação fiel, conhecimento maior do Senhor Jesus, por iluminação do Espírito Santo, Senhor. E que todos nós aqui possamos verdadeiramente conhecer mais e mais o Senhor. E todos nós sejamos verdadeiros crentes, olhando apenas e esperando apenas no amado Redentor, Salvador Jesus Cristo. E que isso seja dado também à nossa família, a todos os nossos amados, em nome de Jesus. E o seu nome seja glorificado. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos, Senhor. Amém.